A semana nem acabou ainda, mas o Sérgio Moro já coleciona derrotas, assim, fracassos retumbantes. Foram 2 essa semana, 2. Eu já vou falar disso, mas antes, se inscreve no canal. É de graça, não custa nada. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos ainda não são inscritas no canal, então se inscreve. É um segundo e você ajuda a lutar contra esse desgoverno, contra essa corja, contra Sérgio Moro e contra todos esses bandidos que estão se apossando do Brasil. Então se inscreve, vai, um segundinho. Agora vamos falar da derrota do Sérgio Moro. A primeira foi a Moro de Saias, juíza Selma, ela é uma senadora do Mato Grosso, ela foi cassada pelo TSE. Mas a derrota do Moro não foi a cassação dela, foi a maneira como a Moro de Saias foi cassada. A juíza Selma, ela se autoproclama Moro de Saias, ela tem várias fotos com o Sérgio Moro, ela foi cassada por Caixa 2, de R$1,5 milhão. Antes de começar a campanha do ano passado para a senadora, um amigo dela, emprestou para ela R$1,5 milhão, um amigo dela fazendeiro. Aí eu pergunto, como é que alguém empresta R$1,5 milhão para outra pessoa fazer campanha para senador? Se juntar todos os salários dela como senadora, ela não paga R$1,5 milhão de volta para o amigo dela. Um senador ganha 30, 33 mil por mês, tem benefícios, mais dinheiro, 30, 33 mil por mês, você faz isso vezes 4 anos, talvez dê R$1,5 milhão, um pouco menos, eu não fiz a conta, mas é por aí. Então ela ficaria de graça o mandato dela, ela usaria todo o dinheiro para pagar o amigo dela. Então tem que ter corrupção no meio, não tem como não ter. O pior é que o Sérgio Moro, ele foi até o TSE. O TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. Foi quem cassou o mandato dela, por 6 votos a 1. Sérgio Moro foi lá falar com os ministros e pedir para absolver a juíza Selma. Ele foi lá. Sérgio Moro não foi falar com a viúva da Marielle, não foi falar com a irmã da Marielle, não foi ver onde está o Queiroz, não foi falar sobre os 37 imóveis do Flávio Bolsonaro, ele não foi lá onde tem indígenas morrendo toda hora, não foi em Paraisópolis, mas ele arranjou tempo da agenda dele para ir ao TSE falar com os ministros para ver se conseguia a absolvição da juíza Selma Moro de Saias, senadora do Mato Grosso. Fracassou. Ela perdeu por 6 a 1. E o TSE falou, gente, ela ganhou R$1,5 milhão, o amigo dela, amigo, vai saber, um fazendeiro, ela começou a fazer campanha antes do tempo, já é crime eleitoral. Ela começou a fazer jingles de campanha, a fazer banners, outdoors da campanha, já é outro crime eleitoral. E ela não declarou nada disso para a justiça. Ou seja, ela, caixa 2 nu e cru. Tem um vídeo do Sérgio Moro, de quando ele ainda era juiz, em que ele fala que o Caixa 2 é pior que a corrupção. Ele diz que o Caixa 2 é pior que corrupção, porque a corrupção o político está roubando para ele mesmo e o Caixa 2 ele está roubando para eleger o político que é corrupto. E o Sérgio Moro tem um vídeo dele, depois que ele virou ministro do Bolsonaro, dizendo que ele perdoava o Onyx Lorenzoni, que é ministro do Bolsonaro, e que confessou o crime de Caixa 2. Ele confessou que recebeu 100 mil em Caixa 2. E o Sérgio Moro dizendo, mas ele pediu desculpas, tá tudo resolvido. E depois saiu a notícia de que ele confessou metade do crime, ele recebeu o dobro do que ele confessou. Então, não tá tudo resolvido porque ele pediu desculpa pela metade. E agora o Sérgio Moro tenta interceder a favor dessa juíza que usou de Caixa 2, R$1,5 milhão de Caixa 2 na campanha para se eleger, foi eleita e cujo apelido é Moro de Saias. O próprio Moro tem foto e apoia esse apelido dela. Então, o Sérgio Moro tem, assim, 2 pesos e 2 medidas. Quando é alguém de um grupo político que ele não gosta, o Sérgio Moro, Caixa 2 é ruim, é pior que corrupção. Tem um vídeo dele, ele estava nos Estados Unidos, se eu não me engano, quando ele falou isso. E depois, quando é do grupo bolsonarista, do grupo lavajatista, aí ele fala, não, calma aí, pediu desculpas, tá tudo ok. Juíza Selma, R$1,5 milhão não é nada, gente, não é nada, dinheiro de troco de pão. Aliás, eu acho que a esquerda, os partidos de esquerda, o PT, os deputados, deveriam pegar vídeos desses do Sérgio Moro. O Sérgio Moro é o grande concorrente da esquerda na eleição para 2022. Ele é a maior ameaça ao Brasil, se chama Sérgio Moro, não é Dória, não é Bolsonaro, é Sérgio Moro. E começar a fazer vídeos curtos, assim, de menos de 1 minuto, que cabe no Instagram, e que dá para todo mundo jogar no WhatsApp e falar, Sérgio Moro aqui, coloca a legenda, antes dele ser ministro do Bolsonaro. Caixa 2 é pior que corrupção por conta disso, disso e disso.
depois dele ser ministro do Bolsonaro, e mostrar que agora a caixa 2 para ele tá tudo ok. Eu falo por que os partidos? Porque o PT é o partido, eu falo PT porque é o partido que tem mais deputados e senadores, então é o partido que tem o maior fundo eleitoral e fundo partidário, e tem centenas de assessores que podem fazer isso. E como tem mais deputados e senadores, eles também têm dezenas de assessores que podem fazer isso, esse trabalho. Mas se eles não fizerem, se inscreve no canal, é de graça, o canal crescendo, a gente começa a fazer isso aqui no canal, eu mesmo contrato alguém, a gente começa a fazer vídeos assim, vocês dão uma ideia nos comentários, a gente vai fazendo vídeo assim e jogando no WhatsApp, porque isso chega nas pessoas, isso chega no cidadão comum, no cidadão despolitizado, ele vem e fala, pô, o Sérgio Moro, realmente, ele não é aquele paladino da justiça. A gente tem que começar a desconstruir o Sérgio Moro agora, porque senão em 2022 ele é uma ameaça real. E o Sérgio Moro, ele é, como a gente vê, dois pesos, duas medidas, ele está sempre do lado do Bolsonaro e do grupelho dele, daquele grupo de bandidos lavajatistas e bolsonaristas. É isso, o Sérgio Moro é isso. A gente tem que mostrar que o Sérgio Moro e Bolsonaro são a mesma coisa, que o Sérgio Moro é até pior, porque ele consegue convencer uma parte da população, ele é bem mais popular que o Bolsonaro, as pesquisas mostram. É isso. Essa foi a primeira derrota do Sérgio Moro nessa semana, derrota retumbante, porque foi uma derrota política e jurídica. O TSE falou não, não Moro, não. A outra derrota foi o pacote anticrime. Na semana passada, eu falei, a Câmara dos Deputados aprovou o pacote anticrime do Moro, só que desidratou tudo, tirou todas as propostas que o Moro colocou e colocou propostas que o Moro não queria. E aí o Moro ficou assim, caramba, ele até criticou, falou, poderiam ter feito mais. Na verdade, quando ele disse que a Câmara dos Deputados poderia ter feito mais, ele quis dizer duas coisas. Primeiro, ele quis dizer que a proposta dele não foi aprovada uma proposta que tirou os elementos que o Moro colocou ali e colocou elementos novos que ele não queria, e ele mandou um recado para o Senado, dizendo ao Senado, se a Câmara não fez, vocês fazem. O Senado tem vários senadores que são lavajatistas. 40 senadores, pelo menos, são lavajatistas, assim, eles dizem, somos pró-Sérgio Moro. Sérgio Moro mandou essa indireta para o Senado, poderiam ter feito, a Câmara poderia ter feito mais. O Senado, em tempo recorde, nem discutiu, aprovou do jeitinho que a Câmara mandou para o Senado aprovou. E aí tem coisas que o Sérgio Moro inseriu no projeto e que a Câmara tirou e o Senado nem discutiu, que era, por exemplo, a prisão em segunda instância. O Senado está nessa de aprovar a prisão em segunda instância, uma mudança no Código Processual Penal que faz com que a prisão possa ser feita após a segunda instância. Aliás, é um projeto da juíza Selma que foi cassada. O Senado está para aprovar isso e está fazendo todo esse escarcéu, esse alarde, só que o Senado sabe que isso é inconstitucional, porque a Constituição diz que a pessoa só é culpada depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não tem mais recursos, quando vai para a última instância, e o pior, sabe que o STF vai barrar e sabe que isso não prende o Lula, porque a lei não vai retroagir contra o réu. O Lula já foi condenado na segunda instância pelos 3 patetas do TRF4, então não tem como usar essa lei contra o Lula. Então, isso é uma palhaçada que o Senado está fazendo. Mas o Senado poderia ter colocado a segunda instância de volta no pacote anticrime do Sérgio Moro. Mas não fez. Não fizeram. Por que não fizeram? Aí é outra derrota do Sérgio Moro. E muita gente não sabe porque a mídia não noticia isso, porque também não é tão relevante. Mas o Sérgio Moro, ele foi falar pessoalmente, tempo da agenda dele, da agenda oficial dele, ele foi falar com líderes de quase todos os partidos pedindo para que aprovassem o pacote anticrime do jeitinho que ele queria, com a prisão em segunda instância, com o excludente de ilicitude, com o plea bargain, que é a pessoa que confessar o crime vai ganhar alguns benefícios na justiça. Tiraram isso tudo e ainda colocaram um juiz alternativo, um segundo juiz para cada processo criminal, que vai ficar fiscalizando o primeiro juiz, coisa que o Sérgio Moro não queria. Ele tinha aversão a isso e enfiaram no projeto goela abaixo do Sérgio Moro. E o Senado nem discutiu, nem tentou retirar um ponto ou colocar outro. Não. Aprovaram e dane-se. Agora vai para o Bolsonaro assinar. O Bolsonaro pode vetar partes, mas se ele vetar alguma parte, a Câmara pode derrubar o veto. E aí, a Câmara derrubando o veto é uma derrota política para o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro ele vai fazer o quê? Ele vai tomar o lado do Sérgio Moro e vetar alguma parte que o Moro não quer? Ou ele vai simplesmente sancionar e decretar a derrota do Sérgio Moro? O Bolsonaro está naquela. E aí?
pode ser uma derrota política. O Bolsonaro veta, por exemplo, esse juiz que fiscaliza o outro, a Câmara dos Deputados fala, vamos colocar isso de volta no projeto. Inclusive, eu falei na semana passada, o Rodrigo Maia, ele desceu da presidência, ele saiu da presidência da Câmara dos Deputados, ele desceu ao plenário, coisa que ele nunca faz, só para votar essa parte da lei. Sabendo que ia ganhar por 300 votos, ele foi uma votação simbólica, ele se coloca contra o Sérgio Moro. E aí, as derrotas do Sérgio Moro vão indo a galope. O Datafolha mostrou também que 54% dos brasileiros são a favor da soltura do Lula. E quando o Lula foi solto, logo que ele foi solto, um dia ou dois, saiu uma pesquisa, não lembro qual era o instituto, que mostrava que era 48% eram a favor da soltura dele. Já subiu, ou 47%, já subiu para 54%. Quer dizer, o Lula ainda não está fazendo um grande alarde nas redes sociais, ele ainda não está, eu falei isso aqui em outros vídeos, o Lula não consegue chegar nesse cidadão despolitizado. O Lula dá entrevista aqui e ali, mas quem vai ler a entrevista do Lula? Só alguém que gosta do Lula ou alguém que não gosta do Lula. O cidadão despolitizado não está nem aí. Não está nem aí para entrevista de político. Ele passa, ele vai direto para a parte de esporte, de filmes, de séries. O que chega para ele de política é o que chega via WhatsApp, vídeos curtos assim, memes, coisa curta, e não chega nada do Lula. O Lula, quando ele começar a chegar nesse cidadão, aí vai subir, vai disparar a popularidade do Lula, que já está subindo. Lembre-se que ele estava preso, 1 ano e 7 meses, que ele ficou sem conseguir falar com o povo, sem se defender, sendo apenas atacado, sem defesa, que ele não conseguia falar, não podia, por um bom tempo, nem dar entrevista. Depois é como eu falei, entrevista que ele dava, quem vai ler a entrevista do Lula? O pessoal ou só lê a manchete e não clica. O cidadão despolitizado não clica. Se a gente sair da bolha de esquerda, a gente vai ver isso. O Lula, agora que ele está solto, ele pode se defender, ele pode criticar o Bolsonaro abertamente, a popularidade dele tende a subir. Se ele souber trabalhar as redes sociais, com vídeos curtos, para serem compartilhados no WhatsApp, no Instagram das pessoas e tudo mais, aí o Lula começa a disparar a popularidade dele e ele começa a ser o antagonista mais do Sérgio Moro, fica Lula e Moro polarizados. O Bolsonaro está aqui, a popularidade do Bolsonaro é tão baixa, só tem bolsominion e cada vez ele derrete mais que não conta. Dizem que está estagnada a popularidade do Bolsonaro, mas a gente está no Natal. No Natal, entre agosto e dezembro, janeiro, que também é férias, criam-se muitos empregos no Brasil. Por quê? Primeiro a indústria cria emprego porque tem que produzir para o Natal. Depois as lojas criam emprego porque é Natal. E depois é férias, aí tem muito emprego temporário. Quando chega o fim do carnaval, gente, acabou, ferrou. Todo esse pessoal vai para o olho da rua. Aí o desemprego volta a subir, volta a explodir. E aí o real estado da economia do Brasil volta a aparecer. Porque agora o Brasil está num estado bom da economia porque é melhor do que como estava em junho, julho. Porque é Natal, fim de ano, verão, férias. Depois, acabou. Um político que mantém estagnada a sua popularidade durante o fim do ano e as férias, isso é péssimo, péssimo. Vejam pesquisas de popularidade de outros anos, de outros políticos. E eu incluo aí prefeitos e governadores e presidentes. Vê que sempre em dezembro aumenta a popularidade, o desemprego diminui. Inclusive o Brasil chegou no menor desemprego da história, foi em dezembro de 2014, no governo Dilma. Por quê? Porque era Natal. O desemprego já estava no menor nível da história, mas aí como chegou Natal, Ano Novo, aí caiu mais ainda o desemprego. É isso, é sempre os menores níveis são agora no fim do ano. Depois, o Bolsonaro que se cuide. Então, quem tem popularidade mesmo na direita é Sérgio Moro. O Lula tem que antagonizar com o Sérgio Moro e polarizar contra o Sérgio Moro. Até porque o Bolsonaro ele é uma piada, cada dia ele vai derreter mais. É isso, gente. Gostou do vídeo? Chegou até aqui? Curte. Não esquece de curtir. Compartilha e se inscreve no canal. É de graça, não custa nada se inscrever no canal. E vamos pra frente, vamos crescer o canal, crescer a esquerda nas redes sociais e chegar cada vez mais nessas 70 milhões de pessoas que são despolitizadas e que não têm opinião. Não são nem de esquerda, nem de direita, e é neles que a gente tem que chegar e mostrar a verdade. É fácil porque nós temos a verdade do nosso lado. O trabalho da direita é mais difícil, porque eles têm que mentir, eles têm que distorcer a realidade. A gente não, a gente só mostra o fato nu e cru e tá lá. É isso, gente. Falou.